Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, sejam muito bem-vindos ao Espaço Contar. Continuando o desafio Monteiro Lobato, o livro que a gente vai falar hoje é Memórias da Emília. Sobre esse livro, eu vou começar falando sobre memórias. A Emília começa esse livro falando que memórias são as histórias da vida da gente, com tudo que acontece desde o dia que a gente nasce até a morte. Daí a dona Benta até brinca e fala assim: então você só pode escrever um livro de memórias quando você morre? Daí ela pega e fala: não, o escrevedor de memórias vai escrevendo até sentir que a morte vem vindo, então para e deixa o finalzinho sem acabar. E morre sossegado. E as suas memórias serão assim? A dona Benta pergunta. Ela fala assim: não, porque simplesmente eu não vou morrer. As minhas últimas palavras vão ser assim: então morri. Reticências. Por que reticências? Porque ela vai enganar a Narizinho de que ela morreu, mas ela não morreu, porque ela vai se esconder atrás do armário. Ela não morre nunca. Daí, o que acontece? Outro tópico interessante é sobre a verdade, que tudo nessa vida não passa de mentiras. E sei também que é nas memórias que os homens mentem mais. Quem escreve memórias arruma as coisas do jeito que o leitor fique fazendo uma alta ideia do escrevedor. Mas para isso, ele não pode dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que ele era um homem igual aos outros. Logo, tem que mentir com muita manha para dar ideia de que está falando a verdade pura. Então essa brincadeira aí sobre o que é verdade e o que é mentira, né? Para Emília, a verdade é uma espécie de mentira bem pregada, das quais ninguém desconfia. Só isso. Só que a Emília, ela é uma ditadora. O que ela faz? Ela não vai escrever. Ela não vai escrever a história dela, ela vai ordenar que o Visconde escreva as memórias. Então a primeira história que ele começa a escrever é a história do anjinho da asa quebrada. O Anjinho Flor do Céu é um anjinho que vai ser contada a história dele na Viagem ao Céu, que é um outro livro do Monteiro Lobato, que vocês vão poder ver um comentário aí nos vídeos que eu vou passando. Bom, o anjinho da asinha quebrada, que é o Anjinho Flor do Céu, ele vai estar escondido com a Emília lá no sítio. Só que a fofoca de que o pessoal do sítio conseguiu pegar um anjinho espalhou-se pelo mundo. E o rei da Inglaterra manda um navio cheio de crianças até o Brasil para eles virem conhecer o anjinho aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, porque o Monteiro Lobato faz uma coisa muito genial assim, da parte da imaginação ter uma ligação com o mundo real. Então as pessoas leem as histórias do sítio e vão tendo as notícias, como se fosse um jornal do que acontece no sítio. E o que acontece foi isso: eles vêm com um navio, só que a Emília fica cismada porque acha que eles vão querer roubar o anjinho dela, porque foi ela que pegou o anjinho, então o anjinho é dela. E a Emília, vocês sabem que a Emília é egoísta e tal. Daí ela esconde o anjinho e fantasia o Visconde para ser o anjinho, só que todo mundo percebe que não é e tal, eles não querem, eles querem conhecer o anjinho de verdade. Daí aparece o anjinho de verdade. Nesse navio tá o Peter Pan, tá a Alice do País das Maravilhas, e vem também escondido o Capitão Gancho, que quer levar o anjinho para Hollywood. E o Popeye escondido, gente, ó a salada de frutas. E o Popeye quer levar ele pro circo, o anjinho pro circo. Os dois são os vilões, o Popeye e o Capitão Gancho. Sim, o Popeye é vilão. Daí o que acontece? Eles pegam e brigam e tudo mais, assim, até que o Popeye come metade do espinafre dele e bate no Capitão Gancho. O Capitão Gancho é preso, mas o Popeye tá solto, esperando um jeito de pegar o anjinho. Aí o capitão do navio fica muito indignado com isso, almirante, né, que eles falam, almirante, e vai falar pra dona Benta que ele não sabe o que fazer, porque ele veio e as crianças estão na responsabilidade dele, e ele não tem como enfrentar o Popeye, porque o Popeye é muito forte. A Emília tanto faz, que descobre que o efeito do espinafre demora só meia hora, e espera, e começa a ter ideias. Ela vai lá na cozinha da tia Anastácia e pede que ela triture couve e põe numa lata. Nisso, ela percebe que o Popeye tá do lado de uma figueira que tem um buraco
cuidando dessa figueira, porque na verdade a metade da lata do espinafre que sobrou, ele colocou escondido dentro do buraco da figueira. Então ele tá meio disfarçando de olho, com medo que alguém pegue, né, que alguém venha brigar com ele, e esperando para capturar o anjinho. Só que a Emília, ela descobre, observando a figueira, que tem 2 buracos e tem um buraco lá em cima. Então ela se aproxima e ela não consegue subir porque ela é baixinha. E ela tem 1,40 m. Daí ela pergunta pra ele. Daí ele pega e fala, e ela começa a enganar. Como ela precisa da ajuda do próprio Popeye pra enganar ele, ela fala pra ele que essa figueira tá cheia de figos e ela pode pegar os figos se ele ajudar ela. Ele olha pra cima e tem mesmo os figos. Então ele pega ela e ergue ela na figueira. Chega lá na figueira, ela entra pelo buraquinho e nessa figueira também tá escondido o anjinho. Só que o anjinho obedece tudo que a Emília fala. Então ela fala pra ele, vai lá, esse homem ele quer levar você pro circo. Você pega a latinha de espinafre e troque por essa latinha de couve. Daí ele vai lá e troca. Nisso ela sai lá de cima e vai falar com o Pedrinho. Explica a situação pro Pedrinho e esperam dar meia hora para acabar o efeito do espinafre. E o Pedrinho come o espinafre e ele e o Peter Pan conseguem derrotar o Popeye, porque o Popeye come, mas come couve, então não dá certo. Então eles ganham, brigam, batem lá no Popeye, daquele jeito do espinafre e tal que o Popeye faz, e o Popeye é preso. Nisso as crianças se despedem e o que acontece? Como as crianças ainda ficam lá 3 dias, ficam lá um tempo, o anjinho já tá cansado daquelas crianças querendo ficar com ele como se ele fosse um objeto, assim. Então ele decide que ele quer fugir, o anjinho. E ele começa a ver que a asinha quebrada dele tá melhorando e dá pequenos voos e percebe. Só que ele não quer falar que ele tá indo embora, assim, porque ele tem medo que a Emília não deixe ele ir. Então ele vai lá e se despede, as crianças vão embora e ele se despede, mas não se despede como se ele estivesse indo embora. Se despede assim, tipo, abraça, obrigado por tudo. Mas a Emília já entende a indireta e vai pedir pra tia Anastácia cortar a ponta da asa do anjinho como se faz com um passarinho. Daí a tia Anastácia fala que não vai por causa de sacrilégio, ela não vai fazer isso jamais. Daí a Emília fala que então ela mesma que faz, mas xinga, ofende. Esse livro é um livro que eu não recomendo para ser lido para criança, porque esse livro tem muita... O jeito que a Emília fala assim com a tia Anastácia é muito terrível, sério. Então eu não recomendo ler para criança, assim, dessa forma pura. Você pode contar a história ou tirar uma ideia da história, igual essa brincadeira com as memórias e tal. Mas não dá para uma criança ler esse livro aí não, que daqui a pouco eu mostro, eu vou falar o finalzinho pra vocês verem do que eu tô falando, pra quem acha que é só frescura. Daí ela pega e fala que não vai cortar a asinha, a Emília fala que ela vai mesmo, ela vai pegar a tesoura que tá com a dona Benta e ela vai cortar. Daí ela pega e a tesoura, mas quando ela vai cortar a orelha, o anjinho já sai voando e vai embora. E ela fica com ódio da tia Anastácia e xinga ela mais ainda, ofende mais ainda, inaceitável o que ela faz. Daí nessa hora ela tá escrevendo as memórias e ela pega e fala que a tia Anastácia estragou tudo da memória dela e que agora ela vai fazer ela vai continuar a história como deveria ter sido. Essa história de estimular a criança a pensar numa memória ou uma coisa que não deu tão certo, de como poderia ser diferente, é uma iniciativa legal de brincar com a imaginação, entendeu? A gente pode tirar isso desse livro, pelo menos, fora as besteiras da Emília. Por isso que eu falo, a gente tem que olhar o nosso monstro de cara, entendeu? Porque a gente pode tirar coisa proveitosa e criticar o que tá ruim. Bom, daí ela pega na imaginação dela, ela continua escrevendo, dizendo que ela foi junto com o pessoal do navio e foi para Hollywood. Lá ela conheceu a Shirley Temple, daí ela faz a ligação com o cinema e foi na casa dela. E ela já conhecia a Emília é dos livros, que ela era muito famosa, a famosa Marquesa do Rabicó, das histórias, sabia das histórias do Rei Nação de Narizinho e tudo mais. E daí ela fala que ela quer fazer um filme, que ela trouxe junto com ela um anjinho de verdade, que Hollywood nunca teve um anjinho de verdade, e um sabugo falante, que era o Visconde. Daí nisso, elas vão fazer Don Quixote.
A Emília vai ser o Moinho, o Visconde, o Don Quixote, a Shirley Temple, o Cavalo Rocinante. E eles começam a ensaiar, então, de táxi, procurando, indo pelas ruas de Nova York, de táxi, procurando La Mancha, a cidadezinha, o vilarejo de La Mancha, né, que é Don Quixote de La Mancha, assim. Eles estão nisso quando a história, quando ela tá escrevendo isso, a história é interrompida várias vezes. E tem uma hora que ela enche o saco e vai embora e fala pro Visconde continuar. O Visconde, indignado, fala que chegou um produtor e ele não quis saber da boneca e não quis saber, levou o Visconde como estrela para Hollywood, não quis saber nada da Emília e tal. Daí ela chega e pega essa parte da história e lê que ele tava zoando com ela, que ele tava dizendo que não queria, ele não queria, o produtor não queria uma boneca que falasse, muito menos uma que falasse, ele queria esse sabor de milho maravilhoso. Daí ela arrisca e conta a versão dela dessa história, dizendo que ele o produtor aparece, leva a Emília e o anjinho e joga o Visconde na lata do lixo. E ela vira uma estrela, né? Nisso também, uma parte anterior à história, o Visconde também pega e fala real pra Emília, que ela é uma ditadora, que ela não tem coração, que ela só pensa nela, que ela é a pior das criaturas, assim, sabe? Mas fala muito verdade pra ela. E quando ela lê, ela fala, é isso mesmo, mas é tudo culpa da tia Anastácia. Xinga ela e fala assim, porque ela que fez a gente desse jeito. Então, ela é revoltada com a tia Anastácia mesmo, ela fala mesmo. E no final, que era então a história da memória dela acaba assim porque ela já tá cansada de escrever. Acaba nisso, que ela vira uma estrela de Hollywood. Mas aqui no finalzinho ela fala o seguinte: últimas impressões da Emília, suas ideias sobre as pessoas e coisas do sítio. Acabo de contar as folhas de papel escrita e vejo que são muitas e vou parar. Esse livro fica sendo o primeiro volume das minhas memórias, segundo escreverei quando ficar mais velha. Antes de pingar o ponto final, quero que saibam que há uma grande mentira que anda escrito a respeito do meu coração. Dizem todos que não tenho coração, é falso. Tenho sim um lindo coração, só que não é de banana. Coisinhas à toa não me impressionam. Mas ele dói quando vem injustiça, dói tanto que estou convencida de que o maior mal deste mundo é a injustiça. Como que pode ela escrever sobre isso e fazer o que ela faz com a tia Anastácia? Quando vejo certas mães baterem em filhos, meu coração dói. Quando vejo trancarem na cadeia um homem inocente, meu coração dói. Quando vi Dona Benta contar a história de Don Quixote, meu coração doeu muitas vezes, porque aquele homem ficou louco apenas por excesso de bondade. O que ele queria fazer era para o bem dos homens, castigar os maus, defender os inocentes. Resultado, pau, pau, pau e mais pau no lombo dele. Ninguém levou tanta pancadaria como o pobre cavaleiro andante. E estou vendo que isso é o que acontece com todos os bons. Ninguém os compreende. Quantos homens não padecem nas cadeias do mundo só porque quiseram melhorar a sorte da humanidade? Aquele Jesus Cristo que Dona Benta tem no oratório pregado na cruz foi um. Os homens do seu tempo que só cuidavam de si, esses viveram ricos e felizes, mas Cristo que salvar a humanidade, o que aconteceu? Não salvou coisa nenhuma e teve que aguentar o maior dos martírios. Quando falo assim, narizinho me chama de filósofa. Errei. Não sei se é filosofia ou não, sei que é o que sinto e penso e digo. Eu era uma criatura feliz enquanto não sabia ler e, portanto, não lia jornais. Depois que aprendi a ler e comecei a ler os jornais, comecei a ficar triste, comecei a ver como é na realidade o mundo. Tanta guerra, tantos crimes, tantas perseguições, tantos desastres, tanta miséria, tanto sofrimento. Por isso acho que o único lugar do mundo onde há paz e felicidade é o sítio da Dona Benta. Tudo aqui corre como um sonho, pra ela, né? A criançada só cuida de duas coisas, brincar e aprender. As duas velhas só cuidam de nos ensinar o que sabem e de ver que tudo anda a hora e a tempo. Quindim só quer saber de capim. E assim por aí ela vai descrevendo os personagens, tá? Até aí você vai pensando, nossa, a Emília tem até um bom coração. Daí ela fala
Considero todas as árvores do pomar excelentes criaturas. Não falam, não saem do seu lugarzinho, não se intrometem da vida alheia, só tratam de preparar as flores e as frutas de todos os anos. Tudo bem por aí. Tia Anastácia, essa é a parte que eu quero mostrar para vocês, que vocês verem como o racismo é estrutural, como ele foi construído, embutido na nossa cabeça. E não dá para ler isso para criança, ó. Vê se vocês conseguem entender. Eu vou ler aqui conforme tá. Tia Anastácia, essa é a ignorância em pessoa, isto é, ignorante propriamente não. Ciência é mais coisas dos livros. E mais coisas dos livros, isso ela ignora completamente. Mas nas coisas da vida prática é uma verdadeira sábia. Para um tempero de lombo, um frango assado, um bolinho para uma cura, para curar uma cortura, para remendar meu pé quando a Marcela está fugindo, para lavar a roupa e passar roupa, mil coisas de todos os dias, ela é uma danada. Ou seja, para servir ela é ótima, né? Eu vivo brigando com ela e tenho dito muitos desaforos, mas não é de coração. Lá por dentro, gosto ainda mais dela do que dos seus afamados bolinhos. Então ela gosta, no fundo ela gosta, né? Vocês entenderam até agora que no fundo ela gosta. Só não compreendo, olha agora, só não compreendo porque Deus faz uma criatura tão boa e prestimosa nascer preta como carvão. É verdade que as jabuticabas, amoras, os maracujás também são pretos. Isso me leva a crer que a tal cor preta é uma coisa que só desmerece as pessoas aqui neste mundo. Lá em cima não há diferença de cor. Se houvesse, como havia de ser preta a jabuticaba, que para mim é a rainha das frutas. Vocês entenderam? Como que você vai falar isso? Como que você vai falar que ser preto é um castigo? Eu entendo que ele tá falando, ele, né, porque é o Monteiro Lobato que tá falando isso, que naquela época era um martírio ser negro, né, porque vem da escravidão e tal. Mas hoje em dia a gente não pode continuar, né? A gente não pode ler uma história dessas sem fazer um recorte histórico muito bem feito, né? E então, dependendo da história da idade da criança, não recomendo, tá? Não recomendo sem fazer uma análise crítica muito forte, assim, não recomendo esse livro, Memórias da Emília. Para adulto, para você que quer refletir como que aconteceu, como foi poluído o nosso inconsciente coletivo, nosso imaginário popular, que eu falo, que vai enraizado e cimentado nas nossas palavras, na estrutural, essa coisa do racismo. Se você quiser analisar criticamente, eu aconselho você a ler. Mas eu falo, tampe o nariz, porque é muito forte. Então, esse foi um dos livros mais difíceis que eu li. É isso que eu tenho para falar. Até o próximo.